E aí, senhor, beleza? Oiê, beleza? Sim. Posso tirar uma dúvida já? Sim. Sobre o fracionamento do petróleo. Hum. As coisas, elas entram, tá escrito aqui, né? Mistura de vapores e líquidos. Aí, Aham. no caso, entra em 400 graus Celsius. Uhum. Aí sai quando? Quando evapora? Quando vaporiza? Tipo, algumas coisas vão vaporizar. Aquilo que é gás já continua como gás. A 400 graus Celsius, uma fração bastante grande dos componentes vai também evaporar e aquilo que não evapora fica retido, né? Aí aquilo que evapora, o vapor sobe e vai para um outro estágio. Nesse outro estágio, a temperatura é um pouco menor. Como a temperatura é um pouco menor, uma fração das substâncias vai condensar e outras continuam como gás. Quem continua como gás vai para outro estágio com temperatura menor e vai subindo, diminuindo a temperatura, entendeu? Em cada estágio, uma certa quantidade, uma certa faixa de substâncias vai condensando. E é assim que acontece a separação. Aí, tipo, Como é? Deixa eu pego. A gasolina, ela vai entrar na torre em forma de gás, né? Sim, sim. Aí tá, Assim, ela vai, quando você submeter a mistura ao aquecimento, a gasolina vaporiza. aí quando que ela sai da torre? A Porque tá torre escrito vai... que tipo. Fala. É porque tá escrito assim, faixa de ebulição, 40 a 200 graus Celsius. Não entendi isso muito bem. Tipo, vamos pensar assim. Eu peguei uma outra imagem, deixa eu, rapidinho. Tá. Eu peguei uma outra imagem, nessa imagem a gasolina sai na faixa que está entre 70 e 120. Então ele já dá uma faixa mais estreita. O que é isso? Tu tem que ver qual é o ponto de ebulição da tua substância, né? Então vamos supor, o ponto de ebulição dos componentes da gasolina não é uma substância pura, é uma mistura, mas deve ser alguma coisa aí na faixa de 100, 110 graus Celsius. É meu chute por conta da posição aqui na torre de destilação. Então, se for de 110 graus Celsius, por exemplo, vamos supor, ou até um pouco mais, pode ser 130, por exemplo. Se você chegar em 120 graus Celsius, aquela substância que era um gás, ela vai liquefazer. E aí, como liquefaz, ela fica presa ela fica retida naquela altura daquela fração, na torre, entendeu? Tipo, você vai diminuindo a temperatura. Aí você tem substâncias, vamos supor, tem substâncias que têm temperatura de ebulição, vou chutar, 50, 100 e 150. Se você está em 160, todo mundo é gás, né? Porque a temperatura de ebulição é a temperatura quando vira gás. Então, 160 está bem acima, todo mundo é gás. Se eu diminuo para 140, quem tem ponto de ebulição de 150, liquefaz. Então, fica retido. Se eu diminuo mais ainda, até 90, quem tem ponto de ebulição 100, fica retido. Entendeu? E é assim que você vai fazendo na torre. Entendi. Oi. Olá. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade? Oi, tudo bem? Animação, né? Nem falo. Bom dia. Bom dia, Annelisa, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo bem. Tá. Bom, deixa eu esperar mais um minutinho só. Sempre espero 5 minutos.
Tá. Pessoal, eu não sei se vocês leram o planejamento, né? Mas eu coloquei lá que eu não pretendo mais fazer as videoaulas, eu quero ter um contato mais direto com as turmas, pelo menos assim, durante a explicação, né? Para a gente poder ter um feedback mais interessante de como vocês estão lidando com os conceitos que eu tenho abordado. Então, a partir de agora, eu vou dar as aulas aqui diretamente pelo Zoom, né? Antes eu estava deixando o Zoom mais para revisão e para correção de exercícios. Eu quero dar as aulas diretamente aqui e também, além disso, manter, né, essa parte de revisão e correção de exercícios quando for necessário. E aí, para isso, a gente vai precisar de um tempo um pouco maior de Zoom, né? A gente estava encerrando meio-dia, aí eu vou tentar fazer 2 reuniões consecutivas com vocês. Tudo bem? Tranquilo. Show? Porque dessa forma a gente pode ter um aproveitamento melhor, pelo menos é o que eu acho, né? De qualquer maneira, vocês vão ter acesso a essa aula mesmo, que ela vai ser gravada. O Klinger tá aí? Não, acho que não. Ele não apareceu hoje não, cara. Apareceu não, porque senão eu ia falar para ele tomar cuidado, né? Porque as coisas que ele falar. Mas a gente vai ter essas aulas gravadas mesmo, então não vai fazer muita diferença. Essa aqui vai ser a própria videoaula, né? Então, bom, mas o fato é que a gente vai dar uma guinada agora, um giro aí de... Peraí, se eu falar de 360 vai parar no mesmo lugar, de 180 graus, para a gente poder mudar um pouco a nossa abordagem, aproveitando até o fato de que a gente está trabalhando então no terceiro ano, é revisional, a gente pode brincar um pouco com os conceitos, né? Fazer umas pontes aí meio doidas. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar com vocês a partir de agora química orgânica, nesse bimestre e no próximo, acho que até o quase final do ano, talvez no final do ano assim, eu acho que vou dar radioatividade para vocês também, mas eu tenho que conversar isso com a Cristiane ainda. Mas no planejamento eu tenho radioatividade como um conteúdo para o final do ano também. Mas então agora nosso foco vai estar em química orgânica. E é lógico, vocês já viram, né? Pelo menos assim, quem estava no segundo ano na escola, né? Não sei o Carlos, mas quem estava no segundo ano já viu química orgânica. Você já viu, Carlos, a química orgânica ou não viu? Já viu? vi. Beleza, então. Então, assim, você já tem uma ideia do que é a química orgânica, aquela parte mais, digamos assim, que você tem que martelar mesmo para ficar decorando as coisas, nomes, nomenclatura de ramificação, de cadeia, assim, sabe? Vamos ver isso tudo também, tudo bem, a gente vai ver nomenclatura, isso é importante. Mas eu gostaria também de propor algumas reflexões acerca da química que a gente está vendo mesmo, né? A química orgânica ela não é uma química dissociada do resto da química. Eu não sei porquê, mas eu acho que, na maioria das vezes, a gente acaba o estudo de química orgânica achando que parece que é uma outra química. Sei lá, essa é a impressão que eu tenho, sabe? Como professor, quando eu olho para o entendimento dos alunos sobre isso. Eles acham que química orgânica é só ficar dando nome, ou então ficar reconhecendo isômeros, no máximo alguma reação, assim, mas eles não veem a química orgânica conectada com os conceitos que a gente viu antes, sabe? Assim, eu não vou garantir que a gente vai conseguir fazer uma abordagem diferenciada aqui, assim, não. Mas eu vou tentar, pelo menos, trazer cruzar conceitos de diferentes contextos, né? Então, por exemplo, se a gente, às vezes, vamos supor, a gente pode ter aí uma questão de química orgânica que envolva conceitos de equilíbrio químico, ter uma questão de química orgânica que possa envolver também estequiometria, sei lá. Eu quero trazer esse tipo de discussão para a gente poder ampliar nossos horizontes também. Mas é basicamente isso. Então, hoje a gente vai dar introdução ao tema, e aí eu estou compartilhando a tela com vocês, vocês estão vendo? Aham. Tá. Só ampliar aqui. Beleza, então esse vai ser o nosso tópico, né, das nossas próximas aulas, introdução à química orgânica. E no primeiro momento, naturalmente, os hidrocarbonetos. E aí o que a gente vai ver? Basicamente, a química do carbono, né? Eu fiz uma organização da minha apresentação
muito baseada no livro de vocês, mas eu incrementei bastante também, porque ele é mais compacto, né? Visto que é revisional. Mas então a gente vai ver basicamente a química do carbono, né? Então a gente vai precisar recapitular um pouco das propriedades desse elemento, classificação de compostos, nomenclatura, que é aquilo que mais, né, que a gente mais fica fazendo em química orgânica muitas vezes. Também propriedades dos compostos, que eu vejo como algo que é importante para a gente poder compreender, ampliar as nossas visões. Muitas vezes as provas, especialmente o Enem, tem sido bastante enfático nesse tipo de abordagem. Ele traz a química orgânica, mas não só nessa parte de nomenclatura, que eu falei antes, isomeria, que também é importante. Mas muitas vezes ele traz um composto orgânico e ele vai falar para você sobre interações intermoleculares, entendeu? E aí você vai ter uma molécula feia lá, com 30 carbonos, uma cacetada de grupos funcionais, e aí você vai ter que identificar quem interage com quem de maneira mais eficiente, mais forte. E aí você vai estar juntando dois conceitos que muitas vezes a gente tem dificuldade de linkar, tá? Mas isso aqui vai ser um pouquinho mais, vai ser diluído de acordo com a apresentação de conteúdos, né? E, logicamente, nesse primeiro momento, a gente também vai estudar os hidrocarbonetos, porque é a primeira função que a gente aborda, visto que é a função mais simples de todas as funções orgânicas que a gente vai trabalhar, que só tem 2 elementos químicos em sua composição. Bom, vamos lá. Para a gente fazer uma introduçãozinha aí, a química orgânica, como acho que vocês todos já sabem, já se lembram, vai ser o estudo dos compostos que contêm carbono, tá? Essa é a regra geral da química orgânica. E aí uma curiosidade, que a gente conhece hoje mais de 30 milhões de substâncias e mais de 99% delas são compostos orgânicos, tá? Assim, eu acho que só essa afirmação aqui já é uma justificativa bastante razoável para a gente estudar com tanta ênfase a química de apenas um elemento, que é o carbono. Então, assim, a tabela periódica tem 118 elementos e apenas um desses elementos compõe mais do que 99% das substâncias que a gente conhece. E então isso mostra a importância do carbono e a relevância dele para a química que a gente conhece hoje, né? Em relação a essa definição aqui de cima, a gente tem exceções, tá? Nem todos os compostos de carbono são compostos orgânicos, mas as principais exceções são essas aqui, né? CO2 é um composto que contém carbono, porém é um composto inorgânico. A classificação dele é como inorgânico. HCN também é inorgânico, ácido carbônico também inorgânico, carbonatos e bicarbonatos. Esses sais, carbonatos e bicarbonatos, são todos compostos inorgânicos também. Essas são as principais exceções. Na prática, a maioria dos compostos de carbono são compostos orgânicos. A gente tem só essas exceções que são compostos inorgânicos. Só não, né? Mas são as principais. Não consigo pensar em nenhuma outra além dessas aqui, não. Bom, e aí, como eu falei, me baseei bastante na organização do livro de vocês, e ele começa fazendo uma discussão sobre o petróleo, né? Que é uma discussão interessante também. E é uma discussão interessante por quê? Porque a gente faz uso de muita coisa que é composta de carbono, muita coisa que é composto orgânico, desde plásticos até, vamos supor aqui, borracha, mas o que, meu Deus? Combustíveis, então fontes de energia. Cara, se você olhar para o seu redor, se você olhar para você, para sua roupa, tudo que você tem, que você está em contato, tem compostos orgânicos, né? A mesa da sala é de madeira, é composto orgânico. Se não for de madeira, se for de plástico, é composto orgânico. Então, assim, tem compostos orgânicos em tudo, tá? E uma fonte muito abundante de compostos orgânicos para o ser humano no século XX, no século XXI, tem sido o petróleo, né? A partir do petróleo, a gente consegue extrair muitos compostos orgânicos para diversas aplicações, como essas que eu citei. Então, o petróleo, a gente deve dar uma atenção especial para ele por conta do protagonismo que ele exerce na obtenção, no fornecimento de compostos orgânicos. E o petróleo ele vai ser uma mistura muito complexa, tá? Uma mistura que tem muitas substâncias em sua composição e varia a sua composição de poço para poço. Então, é uma mistura bastante grande de componentes.
mas a gente vai ter principalmente ali compostos orgânicos. É lógico, a gente está lidando com um sistema natural. A gente vai ter muitas impurezas, muitas dessas impurezas inorgânicas. A gente tem, por exemplo, o H2S, que é uma impureza que a gente encontra no petróleo, é só para citar um exemplo. Mas a gente tem algumas impurezas, mas basicamente o petróleo ele é uma mistura de compostos orgânicos, de todos os tipos que a gente consegue imaginar. Mas, de maneira muito predominante, a gente tem no petróleo hidrocarbonetos. Né? De maneira muito predominante, a gente tem hidrocarbonetos no petróleo. Bom, e aí essa tabela aqui é uma tabela que, se eu não me engano, foi até retirada de uma prova de Enem. Aqui está uma referência aqui, mas foi uma referência que o Enem utilizou, se eu não me engano. E aí a gente tem aí uma noção de alguns componentes que o petróleo nos fornece. Né? Então, a gente tem a faixa gasosa do petróleo, que compreende hidrocarbonetos de 1 a 5 carbonos, tá? Esses compostos que têm de 1 a 5 carbonos, hidrocarbonetos, são gases à temperatura ambiente, a maioria deles, com faixas de ponto de ebulição que variam de menos 160 a 30 graus Celsius, e a gente utiliza eles como combustíveis gasosos. Tá bom? A gente vai ver algumas aplicações mais para frente, mas dando um spoilerzinho, o gás natural veicular, por exemplo, é composto por moléculas desse tamanho, moléculas pequenas. Tá? A gente tem a gasolina também, que são moléculas um pouco maiores, né, com 5 a 12 carbonos, e tem uma faixa de ponto de ebulição já um pouco maior também. Por conta disso, são líquidos à temperatura ambiente, e a gente utiliza como combustíveis também. Querosene também é usado como combustível, por exemplo. O querosene é utilizado como combustível de avião, também é utilizado como solvente. Já são moléculas um pouco maiores e também com pontos de ebulição maiores. A gente tem lubrificantes com cadeias maiores que 16 carbonos. Parafina, basicamente vela, né? Maior do que C20. E o asfalto vai ser compostos orgânicos com cadeias bastante longas, C30 ou mais, tá bom? E aí, logicamente, vai ter um ponto de ebulição bastante elevado, né? Você imagina se o asfalto evaporasse num dia de sol. Está ferrado. Bom, o livro de vocês traz também uma imagem que é semelhante a essa, falando sobre o refino do petróleo. Só para lembrar, esse processo de você separar os componentes do petróleo, a gente vai chamar de destilação fracionada. Tá? É uma destilação porque a gente está aquecendo a mistura e ela é fracionada porque a gente vai estar tendo componentes voláteis misturados. Né? A gente tem várias substâncias aqui voláteis que vão sendo separadas em cada estágio do fracionamento. Então, olha só, se eu pegar o petróleo, que é uma mistura bastante complexa, e eu aquecê-la, aqui nesse exemplo eu tenho um aquecimento aí de até 600 graus Celsius, tá? Isso pode variar de figura para figura, tá? Isso aí não tem um padrão fechadinho, não. A ideia é você entender como que funciona o processo como um todo. Então, aqui essa mistura, alguns componentes, mesmo a 600 graus Celsius, permanecem líquidos ou sólidos e vão ficar retidos nesses dois, como eu posso dizer, túneizinhos aqui, né? Eles vão ficar retidos nesse estágio e vão ser retirados aqui. Aqui vai ser um resíduo sólido, aqui um resíduo líquido nessa temperatura. Só que a 600 graus Celsius, boa parte dos componentes do petróleo vai evaporar. Então, ele evapora e passa para o estágio seguinte. Tá? Quando ele passa para o estágio seguinte, nesse estágio, a temperatura vai ser menor. Engraçado, ele não colocou aqui, né? Mas aqui, essa temperatura aqui deve estar alguma coisa na faixa de 400 graus Celsius, vou chutar 300, não sei. Mas aqui, nesse estágio, com a temperatura menor, uma parcela dessa mistura gasosa vai acabar liquefazendo, porque você vai atingir uma temperatura baixa o suficiente para você liquefazer uma parte desses gases. Então, você vai ter uma certa quantidade deles sendo retidas aqui. Beleza, vai subir. Quando chegar nesse estágio, a mesma coisa vai acontecer. Vai subir por aqui, né? Beleza. Mas a mesma coisa vai acontecer. Você diminui a temperatura, uma parcela vai ficar retida. Sobe, diminui a temperatura, uma parcela fica retida. Até que quando você chegar lá em cima, você já está a 20 graus Celsius, temperatura ambiente, e quem continuar subindo aqui são só os gases mesmo, aqueles que são gases à temperatura ambiente. Então, vocês percebam, quanto mais eu subo aqui, olha,
na coluna, menor é o ponto de ebulição da substância. Tá? Quanto mais eu subo, menor o ponto de ebulição. E, consequentemente, dá para perceber também que o ponto de ebulição tem uma relação íntima com o tamanho da cadeia. Por quê? Cadeias muito grandes, pensa assim, um C30. Um C30, ele tem uma cadeia muito grande, a área de contato entre duas cadeias é uma área muito elevada. Então, as moléculas, elas têm uma grande área superficial para interagirem entre si. Consequentemente, nessas moléculas grandes, as interações intermoleculares são mais fortes por conta da área superficial. E aí, por conta de interações intermoleculares elevadas, para você romper essas interações, você precisa fornecer muita energia e o ponto de ebulição é mais elevado. Quanto menor a cadeia, então se eu tiver um C1 a C4 aqui, por exemplo, molécula é pequenininha, área superficial baixa, menor a interação. Para você separar essas moléculas, é tranquilo. Você precisa de uma baixa temperatura, consequentemente, a temperatura de ebulição dessas substâncias é menor. Algumas aplicações aqui, ó, essas substâncias menores. Além do GNV, a gente tem o GLP também, que é o gás de cozinha. A gente tem aqui essa porção nafta aqui, ó, fabricação de plásticos, por exemplo. A gente tem aqui, ó, a gasolina, a gente sabe qual é a aplicação, querosene, combustível de avião e por aí vai. Vai chegar lá no asfalto e outras aplicações que a gente tem. Então, o petróleo tem tudo. Mesmo algumas frações do petróleo, a gente pode transformá-las em coisas mais rentáveis. Então, quase nada do petróleo é perdido quando a gente explora. Bom, vamos lá. Então, a gasolina, que vai ser um enfoque especial que também o livro de vocês traz, ela é uma mistura, né, formada por diversos compostos de cadeia relativamente curta, C12, C5, perdão, até C12. E a gente vai representar genericamente pela fórmula C8H18. Essa é a gasolina ela não tem uma substância só. Mas quando a gente representa a fórmula molecular da gasolina, digamos assim, a gente costuma usar como referência o C8H18, que é se você considerar a cadeia linear, é o octano. A gente vai ver daqui a pouco que tem uma outra substância que, na verdade, que tem essa fórmula aqui, mas que é a substância mais abundante na gasolina. Não é exatamente o octano. Tem exercício que simplifica para o octano, mas não. Vamos lá. Bom, para a gente aumentar a produção da gasolina, então, algumas frações, como eu falei antes, mais pesadas do petróleo, elas vão passar pelo craqueamento. O craqueamento é o que eu falei antes de você transformar uma fração numa outra fração que seja mais rentável, né? O craqueamento pode ser térmico, quando você submete a um aquecimento muito alto aquela mistura, ou catalítico, quando você usa um catalisador para fazer a reação. O que é isso, o craqueamento? Você pegar moléculas grandes, quebrá-las em frações menores, só que sejam mais rentáveis, e aí você converte essas moléculas em gasolina, que é um insumo que tem um retorno financeiro maior. Então, você pode fazer isso tanto pela via térmica, quando você aquece muito, quanto catalítica. Não que a catalítica não tenha aquecimento envolvido, mas é bem menor e você usa um catalisador para quebrar essas moléculas em frações menores. Como eu falei, a gasolina, na verdade, ela não é octano, ela é essa substância aqui que a gente chama de isoctano. Tá? Isoctano. Para a gente medir a qualidade da gasolina, existe esse padrão de referência que é a octanagem. A octanagem é como se, simplificadamente, você medisse a quantidade de isoctano que você tem. Não é exatamente isso, né? Mas ela está relacionada com o isoctano. Então, quanto mais isoctano você tem na composição da sua gasolina, melhor é a queima do combustível. Então, mais próximo de 100% vai ser a octanagem. Então, octanagens altas estão relacionadas com combustíveis bons. Se a octanagem for baixa, o seu combustível não é bom. Ele tem uma queima muito explosiva, não é tão controlada, a energia é liberada de maneira muito na forma de calor, pouco na forma de trabalho. Então, isso é um pouco o que a gente pode falar sobre a octanagem. É lógico, não só o isoctano é a única molécula abençoada da gasolina. Você pode ter outras moléculas que também tenham uma eficiência maior. Mas o isoctano é a que tem a melhor queima na gasolina. Entre as substâncias que têm a pior queima, a gente pode citar o heptano, né? É o heptano. O heptano tem a pior queima. Ele tem uma queima que é muito ruim, muito explosiva. Você consegue aproveitar pouco da energia que é liberada. Então, se eu tiver um combustível pobre em octano, em isoctano,
a octanagem vai ser mais próxima de zero. Tá? Beleza, e aqui está a estrutura do isoctano. Quem lembra de nomenclatura sabe que isoctano não é a nomenclatura oficial da IUPAC, mas é importante lembrar disso aí. Beleza, para a gente falar um pouco da origem da química, só rapidinho. A gente falar um pouco da origem da química orgânica, a gente vai relacionar esses dois carinhas aqui, o Wöhler e o Berzelius. O Berzelius ele desenvolveu uma teoria que chamava teoria vital, da força vital. Essa teoria dizia que os compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por seres vivos. Essa era a ideia deles. Daí vem o nome orgânico, né? Eles associavam muito a seres vivos. De fato, os organismos vivos, de maneira geral, produzem muitos compostos orgânicos. Eles foram a maior fonte de compostos orgânicos, ou a única fonte, até o século XVII. Assim. Não se conhecia nenhum composto orgânico sintetizado em laboratório a partir de um composto inorgânico. Eles achavam que o composto orgânico ele tinha uma coisa especial, porque vinha do ser vivo. Como assim eu posso montar uma cadeia de carbono a partir do meu laboratório? Né? Isso aí é só o ser vivo que consegue fazer. Mas, um tempo depois da teoria da força vital de Berzelius, Wöhler foi lá e sintetizou a ureia a partir do isocianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então, ele pegou um composto inorgânico e sintetizou um composto orgânico e quebrou com o Berzelius. Então, o Berzelius perdeu e o Wöhler ganhou. Mas, isso aqui não é a briga, né? Isso é ciência. Mas o Berzelius ele foi um cara importante. Ele teve outras contribuições para a química, sim. Acho que ele descobriu uns elementos aí e tal. Ele foi um químico importante. Mas nem todo mundo acerta todas as vezes, né? Só o Einstein. Vamos lá. O carbono. Para a gente, então, entender a química orgânica, a gente precisa entender quem é esse cara aqui, o carbono. Beleza? Porque ele vai estar em todas as cadeias. Então, eu botei a tabela periódica aqui para lembrá-los sobre o que é isso. Não sei se vocês se lembram do que é esse negócio aqui ainda, mas se vocês não se lembram, eu vou apresentar novamente. Prazer, essa é a tabela periódica. Ela contém os elementos químicos e o carbono, nosso camarada, está bem aqui. Tá? O carbono ele vai ser um ametal. E eu lembro da dica do Carlos, ele falou o negócio de funk lá, não foi isso, Carlos? Funk, foi. Funk. Aí o carbono tá no funk aqui. Só que aí de trás pra frente, né? Funk. É isso? Não, é porque, tipo assim, aproveita, só pra retomar aquilo que eu tava falando. É porque, tipo assim, pra poder saber as ligações, tipo, quantas ligações quer fazer, é só colocar em ordem, tipo, ONC, literalmente, tipo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Pode crer. Aí é só depois, tipo, aí 1, 2, 3, 4, entendeu? Aí é mó facinho. Um H? Oi? Hã? Isso é um H? Parece Não, um é. F. Então, é S? F, ali que tu desenhou. Esse aqui é um F, pô. Por quê? É da dica do Carlos que ele deu semana Não, passada. mas é com H, não é com F. Com F eu não entendi muito bem também. É com H? É É ONC? com H. É, do hidrogênio, porque o hidrogênio faz uma ligação. Pensei que fosse do flúor, porque o flúor também faz uma ligação. Ah, é verdade, também pode ser com flúor, ó. Descobrimos coisas novas. Beleza, a gente bota o H aqui no meio. Vivendo e Aqui, aprendendo, né? é isso aí. Ó. Exatamente. O F e o H estão juntos, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Mas essa dica é maneira. O nosso foco vai ser principalmente o carbono. Lógico, o nitrogênio e o oxigênio vão aparecer bastante também nos compostos orgânicos. Mas no primeiro momento o carbono, ele está aqui na família 14, tá? No padrão antigo da IUPAC, seria a família 4A, tá? Mas isso não é mais recomendado. O recomendado hoje em dia é de 1 a 18, assim. Então ele está na família 14. A distribuição eletrônica dele é essa aqui, 1s2, 2s2, 2p2. E a gente percebe, vou fazer uma perguntinha aí, marota, hein? Quem responder essa aí ganha pirulito. Qual é a camada de valência do carbono aqui? Alguém sabe onde é que está a camada de valência? Peraí, deixa eu lembrar o que é, rapidinho. Não vou lembrar. A camada de valência é a última camada preenchida com elétrons. Então, olha só, a primeira camada é a 1, que tem somente o orbital s, 1s2. Então, tem 2 elétrons na primeira camada. A segunda camada é a camada 2. Tá aqui, ó, 2s e 2p. Eu tenho 2 elétrons no orbital s, 2 elétrons no orbital p.
Então, a camada de valência do carbono é essa aqui, ó, 2s2, 2p2. Tá? Ele tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons de valência. Por isso que ele está na família 14. Tá? Todo mundo que está aqui tem 4 elétrons de valência. Aqui tem 5, na família 16 tem 6, na família 17 tem 7, na família 18 tem 8. Para chegar no octeto, regra do octeto, lembra? 8 elétrons satisfazem energeticamente os elementos, então ele precisa fazer 4 ligações para chegar nesse octeto. Por isso que ele faz 4 ligações covalentes, segundo a regra do Oink aqui, do porquinho. Então, vamos lá. O primeiro que observou um pouco mais e estruturou algumas leis acerca do carbono foi Kekulé. E a gente tem os postulados de Kekulé, que são: o carbono faz 4 ligações, tá? Sempre vai fazer, aqui não tem exceção. Todas as ligações são equivalentes em energia e comprimento. Quando ele fala isso, ele está falando para ligações iguais, tá? Então, por exemplo, vamos supor isso aqui, ó. Eu tenho um CH4, tá? Olha que maravilha. Era para ter ser igual em comprimentos, tá? Vocês vão considerar que o comprimento dessa ligação aqui está igual, tá? Só para... Porque o professor está pedindo. Meu Deus. Olha só. Quando ele fala que todas as ligações são equivalentes em energia e comprimento, significa que essa ligação é igual a essa, igual a essa, igual a essa, tanto em energia quanto em comprimento. Então, para eu romper essa ligação, eu teria que gastar a mesma energia que essa. O comprimento dela é igual a dela, igual a dela, igual a dela. Se eu tivesse, por exemplo, um cloro aqui, vamos supor, um cloro ao invés de hidrogênio, aí aqui eu tenho só hidrogênios, é lógico, essa ligação é diferente, tá? Mas a ideia é que se o cloro estiver aqui, ou se ele estiver aqui, dá na mesma, tá? A ligação não seria diferente por causa disso. Então, é isso que ele fala em termos de energia e comprimento seriam equivalentes. E a propriedade mais importante para que o carbono tenha tanta variedade, tantas substâncias, tantas aplicações, é que ele forma cadeias. Né? Então, a gente tem moléculas longas com ligações sucessivas entre carbonos. Essas são as cadeias carbônicas. E aí, como também vocês já viram isso, né? A gente vai ter aqui uma classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Né? Carbono primário, aí eu tenho um exemplo aqui, ó, esse carbono do meio, ele vai ser primário porque ele está ligado somente com um carbono. Carbono secundário é o carbono que está ligado diretamente com 2 carbonos. Carbono terciário, 3 carbonos. E o carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Tá? Algumas convenções vão dizer que o CH4 ele é um carbono primário, né? Mas ele não está ligado a nenhum carbono. Mas só para colocar ele em algum grupo, ele seria um carbono primário. Aí essa substância aqui embaixo traz alguns exemplos de carbonos desses tipos. Então, aqui, o CH3, por exemplo, eu tenho um carbono que está fazendo apenas uma ligação com outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, CH2, ele está fazendo 2 ligações. Tá vendo? Ele está fazendo uma ligação com um carbono e uma ligação com outro carbono. Então, ele é secundário. O terciário está fazendo ligação com 3 carbonos diferentes. Terciário. O quaternário está ligado com 4 carbonos diferentes. Então, ele vai ser quaternário. Tá? Pode ser mais por ruim. Mas olha só, algumas formas de representação. A gente tem a fórmula de Lewis. Tá? A fórmula de Lewis seria basicamente você representar os elétrons por pontinhos. Tá? Então, se eu tiver uma ligação carbono e hidrogênio, pela fórmula de Lewis seria isso aqui. Tá? 2 pontinhos fazendo par de elétrons da ligação. A fórmula estrutural, ela vai colocar as ligações com uma linhazinha, tá bom? E ela vai mostrar toda a estrutura da substância. Então, eu vou ter aqui na fórmula estrutural toda a estrutura, com todas as ligações explícitas, mostrando quem está ligado em quem. Mas eu posso fazer uma fórmula estrutural condensada, na qual eu omito as ligações entre carbono e hidrogênio. Então, o que eu faço? Se eu tenho um grupo que é CH3, então vamos supor, eu tenho um grupo aqui CH3, eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele, eu escrevo simplesmente CH3. Se eu tivesse um grupo CH2, por exemplo, estaria esse grupo aqui do meio da cadeia aqui, tem um grupo CH2. Eu posso omitir essas ligações e escrever, não dá para ver direito, mas escrever simplesmente CH2. Tá?
Eu posso condensar ainda mais essa fórmula e colocar grupos iguais, que são repetidos. Opa, calma aí. Colocar grupos iguais, que são repetidos em sequência, entre parênteses. Então, ele pegou aqui, ó, CH2, CH2. Botou CH2 entre parênteses. Ó, você bota ali, ó, CH2 entre parênteses e coloca o número de unidades. No caso ali, 2. Tá? Isso significa o quê? Essa minha cadeia tem 2 CH2 em sequência. Beleza? São formas diferentes de eu representar a mesma fórmula estrutural, só condensando as ligações. E por último, a fórmula em linha, em que cada quina representa um carbono. Aqui é uma, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, e aqui em cima outro carbono. Tá bom? A gente vai trabalhar muito com as fórmulas estruturais, especialmente essa daqui e a fórmula em linha, que a UERJ adora chamar isso aqui fórmula em linha de ligação, ou fórmula bastão, ou bond line. Isso aqui tem uns 220 nomes. Então, se você me trouxer um que eu não conheça, pode me apresentar. Não sei Aprendi o canoa também. Fórmula canoa. Canoa. É sério, canoa. Canoa. É sério. Tá vendo? Tem muito nome, cara. Isso aqui tem muito nome. Não tem uma convenção única. E fórmula percentual, quase nunca, né? Que vai representar o percentual em massa de cada elemento. Fórmula mínima. Isso aqui pode ser importante, tá, galera? Então, olha só. A fórmula molecular, antes de falar a fórmula mínima, ela indica qual é o número de átomos de cada elemento. Então, eu tenho 6 carbonos e 14 hidrogênios. A fórmula mínima é eu pegar a fórmula molecular e dividir por algum número que resulte no menor conjunto de inteiros. Por exemplo, C6H14. Se eu dividir os coeficientes aqui, os índices, por 2, eu tenho C3H7. Então, C3H7 é a fórmula mínima dessa estrutura aqui, tá bom? Que é a menor proporção em números inteiros entre cada elemento. Ela é menos utilizada, mas pode aparecer, então fica esperto com isso aí. Para eu produzir a fórmula molecular, seria só multiplicar os índices por 2. Tá? Que seria... Tudo isso aqui está representando a mesma substância. Percebo que como o carbono faz cadeias, representar as suas cadeias ou representar as suas moléculas por fórmula molecular pode ser alguma coisa que não produza muita informação para a gente. A fórmula molecular é muito limitada, né? Para algumas aplicações ela é válida, mas se eu quiser saber coisas sobre a estrutura, ela vai dizer muito pouco. Por isso que a gente prefere usar as fórmulas ou em linha ou estrutural, para a gente poder ver como é a molécula. Beleza, dando continuidade sobre o carbono aí, a gente sabe, ele pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Eu lembro que, eu nunca vou esquecer isso, né? Meu professor de Química Orgânica, quando ele falou para mim assim, não na graduação, no ensino médio mesmo, né, de Química, ele falou assim, o carbono, ele só faz simples, dupla ou tripla, ele não faz quádrupla, isso não existe. Pare de fumar crack. Ele falou bem assim. Aí eu escrevi no meu caderno, carbono não faz 4 ligações, pare de fumar crack. Aí ele viu essa merda, tava na frente da turma, assim, ele me zoou pra todo mundo, mas tudo bem, né? Bullying faz parte da vida. É só isso, só quis contar uma história. Mas é verdade. A hibridização do carbono. Acho que ele viu uma puta reflexão, tá ligado? Que é por isso, tá ligado? Um truque pra não esquecer. Prod, tamo aí. Não, tipo, um truque tipo Porquinho 2, mas não, velho, não deu. Não, é só uma história de vida mesmo. Então, vamos lá. Quanto à hibridização. Galera, a hibridização tem um porquê, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque as provas não cobram da onde vem a hibridização. E para eu discutir isso aqui, eu precisava de, a fundo, precisava de uma aula só para falar sobre isso. Como a gente não tem tempo para isso e os vestibulares não cobram, vamos só aceitar algumas coisas aqui. Quando o carbono ele faz 4 ligações simples, e aqui eu tenho um exemplo, a representação dele fazendo só ligações simples, a gente diz que a hibridização dele é sp3. Tá? sp3. E o ângulo, esse ângulo aqui, ó, entre uma ligação e outra, ele é de 109,28 graus. Aí você pergunta, mas professor, isso aí não é 90 graus? Então, você tem que lembrar que essa representação não está mostrando a geometria correta. A geometria correta seria aquela, não sei se vocês se lembram disso, que tem a linha cheiazinha e a linha tracejada. Tá? A linha cheia está apontando
a ligação para fora e a linha tracejada está apontando para dentro, né, da tela de vocês. Então, isso aqui é uma representação tridimensional. Essa aqui está em 2D. Então, ela não representa o ângulo correto. Então, o ângulo é de 109,28 graus. 109, se tu quiser, mas o mais preciso é esse. E a hibridização SP3. Quando o carbono faz uma dupla, e aqui tem um exemplo, uma dupla e duas simples, ele é SP2. E o ângulo entre uma ligação e outra vai ser de 120 graus. Novamente, não está na representação correta. A representação correta seria assim, ó, exatamente essa. Tá? Seria isso aqui. Essa é a representação correta. E todos os ângulos aqui são iguais a 120 graus. Quando ele tem uma tripla, tá vendo aqui? Uma tripla e uma simples, ou então duas duplas, a hibridização vai ser SP. E o ângulo vai ser 180 graus. Porque você tem uma estrutura que é linear. Tá? Ali ele está representando corretamente, é sempre linear. Galera, eu vou parar a reunião, mas eu vou reiniciar o link porque vai acabar agora, tá bom? Então, não saiam daí, vou parar e voltar. Beleza? Com licença.